Olá, amigos queridos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo aqui. Estamos iniciando mais uma semana de estudo com o título Compartilhando a Palavra. Sim, antes de seguirmos, vamos orar. Bondoso Deus, adoramos e louvamos o Teu nome nesta hora, agradecidos pela oportunidade de lermos a Tua Santa Palavra. Ilumina-nos para compreendermos a verdade bíblica. Oramos em Jesus. Amém. Muito bem. Compartilhando a palavra, nós temos aqui um verso para a nossa meditação, que está no livro de Isaías, no capítulo 55, o verso 11. Diz assim a Bíblia. 55, verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, esse aqui é um depoimento de Deus falando através do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele escreveu o pensamento que Deus mandou ele escrever a respeito do pensamento de Deus com relação à sua palavra. Ele diz que a sua palavra não volta para ele vazia. Muito pelo contrário, ela vai prosperar, ela vai ser vitoriosa naquilo para a qual Deus a designou. E qual é o objetivo principal da palavra de Deus? O objetivo principal da palavra de Deus é fazer com que seres humanos, pecadores como eu e você, nos aproximemos dele através da ação sobrenatural do Espírito Santo para conhecermos o plano da salvação, onde Jesus Cristo é o elo principal entre nós, criaturas, e Deus o Pai. Resumindo a ópera em poucas palavras, é isso que o profeta Isaías quis nos dizer aqui. O comentário bíblico fala muito pouco sobre esse verso. Ele diz o seguinte: as promessas de Deus são seguras, pode-se confiar nelas. E quando nós olhamos para essa frase tão pequena, nós podemos levar os nossos olhos ao mesmo capítulo de Isaías, o 55, no verso 3. Veja que curioso quando você é desafiado a confiar na palavra de Deus. Olha bem o que está escrito em Isaías 55, verso 3. Diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Aqui, Deus está falando de novo através do profeta Isaías, se referindo a um servo amado pelos céus, que foi Davi, o rei de Israel, um rei muito próspero e muito próximo de Deus, pela capacidade que tinha de arrepender-se de seus muitos e graves pecados. Ele era um homem que experimentou de forma ímpar, segundo o texto bíblico, as misericórdias divinas, o amor de Deus e o seu perdão. Então, seguindo no texto da lição, com esse conceito de que a palavra de Deus não voltará vazia, eu e você, durante a semana, vamos estudar exatamente isso. O significado de alguns símbolos da palavra, o aproveitamento da palavra, o compartilhamento da palavra de Deus, as vitórias que podemos alcançar quando seguimos as dicas da palavra de Deus, a compreensão que vamos ter da realidade quando ela não é vitoriosa ou positiva aos olhos humanos, à luz da palavra de Deus. Sim, uma semana é pouco para estudar tudo isso, mas eu e você vamos ter um deslumbre, uma apresentação do que a palavra de Deus pode fazer diferente na vida do ser humano. Não é isso? A lição diz o seguinte: quando testemunhamos, falamos de Jesus. Mas aqui tem uma pergunta boa. Mas o que saberíamos de Jesus se não fosse a palavra escrita? Quanto conheceríamos sobre o grande conflito e o amor de Deus, o nascimento, a vida, o ministério e morte e ressurreição de Jesus Cristo, se não fosse o texto escrito? Quanto nós saberíamos? É bem verdade que o Senhor Deus se manifesta também e de forma muito efetiva através da natureza. Mas a natureza não nos apresenta o plano da salvação. Nos apresenta a realidade da vida, da criação e da manutenção da vida através do poder de Deus. Isso é claro na natureza, não há o que se negar. Mas o plano da salvação, ele vem esmiuçado, ele vem
ele vem partilhado, ele vem dado para nós de forma minuciosa no texto bíblico. E por isso eu e você precisamos ler a Bíblia. Nós nunca vamos nos arrepender de ler a Bíblia. Nunca. Ninguém que leia a Bíblia vai sentir algum tipo de arrependimento. Por quê? Porque nós sempre vamos crescer como pessoas, como cristãos, como pais, mães, como seres humanos, como profissionais, por causa dos conselhos bíblicos. O texto da lição segue dizendo: embora a natureza revele a majestade e o poder de Deus, ela não desvenda o plano da salvação. Ainda assim, sem a palavra de Deus para explicar completamente a verdade divina, a revelação do Espírito Santo em nosso coração é limitada. Olha que coisa que nós estamos aprendendo aqui. O Espírito Santo é Deus como Deus o Pai e como Jesus Cristo, Deus o Filho. Mas mesmo sem o texto bíblico, o Espírito Santo encontra dificuldades para mostrar à nossa mente o verdadeiro caráter de Deus e o seu propósito com relação à existência da humanidade. A palavra escrita de Deus é a revelação mais clara e completa de Jesus. Você já reparou que o Antigo Testamento, o Velho Testamento, fala o tempo todo do Messias? Lá desde a entrada do pecado no Éden, o Senhor Deus e Pai, ele dá uma profecia, dando separação entre a mulher e a serpente, ou seja, a mulher representa a igreja e a serpente representa o pecado, o mal. Desde ali já há uma provisão de que o filho, o descendente dessa mulher, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Está apontando para Jesus Cristo, sua vitória na cruz do Calvário. E você vê livro após livro, as histórias estão apontando para o nascimento do Messias vindouro. Muito bem, Jesus nasce, cresce, começa o seu ministério. 3 anos e meio depois, aproximadamente, ele é crucificado, ressuscita no 3º dia, ele é assunto aos céus e o Espírito Santo Consolador nos é enviado. Dali para frente, tudo que é escrito na Bíblia está mostrando o que aconteceu quando Jesus esteve na terra. Seu ministério, salvação, ensino, ressurreição, expulsão de demônios, combate do conflito entre o bem e o mal, promessas da sua segunda vinda, o caminho para a salvação, o proselitismo, o id, tudo está falando de Jesus. Ou seja, Jesus Cristo é o centro da palavra. E para você compartilhar a palavra, você precisa falar de Jesus. Compreende isso aqui? Do Éden até Jesus, uma profecia que vai se cumprir. De Mateus em diante, até Apocalipse, uma profecia que já se cumpriu. E o fim da história, nós somos privilegiados em saber. Jesus Cristo vence o mal. A lição diz assim: Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39, clássico. Jesus disse isso aos seus adversários, fariseus que o perseguiam diariamente. Ele disse: olha, vocês querem saber quem eu sou? Por que não leem a Bíblia? E na Bíblia, naquela época, era só o Antigo Testamento. Jesus está dizendo que ele está incluso ali. O comentário seguinte é o seguinte: quando compartilhamos a palavra de Deus, nosso principal objetivo não é provar que estamos certos e que os outros estão errados, mas revelar Jesus em cada aspecto da verdade que compartilhamos. Esse é o foco. Não entre em disputas religiosas sobre o texto bíblico. O texto bíblico não foi constituído para isso. Ele foi constituído para apresentar Jesus Cristo às pessoas. Toda vez que você estiver falando de Jesus Cristo para as pessoas, baseado na palavra, toda a discussão se desfaz, porque a palavra fala por si só. Ela é soberana. Ela não precisa de mestres, de doutores, não precisa. Ela precisa ser apresentada da maneira mais simples possível e a obra transformadora de pensamentos, de convicções, de resistências é feita pelo Espírito Santo, não por mim nem por você. Essa não é uma briga nossa. Nossa preocupação é dar a palavra. O fruto que a palavra vai dar é um serviço que será produzido pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero dividir com você alguns comentários que diz o seguinte: a palavra de Deus inspirada contém princípios que dão vida. Então, se eu e você estamos lendo a palavra, estudando a palavra, estamos caminhando para uma vida eterna com Jesus um dia. Qual dia? Não sei. A Bíblia não nos diz isso.
mas o que importa é que todas as promessas que Deus fez para a humanidade até aqui se cumpriram, e as que estão ainda por cumprir se tornarão realidade no tempo e na vontade de Deus. O Senhor está no centro de todo o ensino das Escrituras, como o apóstolo Paulo afirma. Ele diz o seguinte em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Sim, poder transformador da palavra. Olha, você pode ficar tranquilo com uma outra verdade. Muitas pessoas se afastam, não se aproximam mesmo, não querem ouvir a palavra de Deus porque sabem do poder transformador que ela tem. Elas não querem se transformar. Elas já viram isso acontecer na família delas. O marido com a esposa, o esposo com a mulher, o casal com os filhos já viram os pais serem transformados dessa maneira, o vizinho aconteceu com ele. E algumas pessoas não querem abandonar o estilo de vida que esse mundo oferece. Então escolhem manter uma distância segura da Bíblia, porque sabem que ao se exporem ao escrito bíblico, sofrerão uma maravilhosa transformação. Mas as pessoas desse mundo estão atraídas pelo pecado, pelos divertimentos e prazeres desse mundo, que a Bíblia não endossa. E, portanto, há, sim, um preconceito, há medo em algumas pessoas do escrito bíblico, e reagem de forma às vezes violenta, ou ignorante, ou quem sabe acusadora, dizendo que a palavra é antiquada, é antiga, e etc, etc, etc. Mas a palavra, ela é viva, e ela é capaz de discernir as questões da alma e do espírito como uma espada de 2 gumes que corta entre juntas e medulas. E as pessoas sabem disso, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Essa semana vamos estudar alguns símbolos, como a luz, o fogo, o martelo, a semente e o pão, seus significados e por que foram usados e por que foram usados no contexto que foram usados. Portanto, é importante que eu e você possamos estudar a lição da Escola Sabatina juntos essa semana, ok? Muito bom. Eu vou encerrando por aqui, esperando te encontrar amanhã, domingo, dia 9, para mais um estudo bíblico e durante toda a semana também. Eu quero aproveitar e lembrar você o seguinte, que esse material tem sido produzido para a honra e glória de Deus e para evangelismo público. Portanto, eu peço a você que você compartilhe o vídeo, que você envie para os seus amigos, por WhatsApp ou por e-mail, pelo método que você achar mais conveniente, por Facebook, fique livre para isso. Não há nenhuma restrição da divulgação dessas imagens. Ao contrário, elas foram produzidas e são produzidas para que mais e mais pessoas ouçam da palavra de Deus. Tá bom? Eu convido você a ir até o canal Lições da Bíblia Davi Santos, que é o canal pelo qual você está recebendo esse material, para você se inscrever ali, nos dar esse tipo de apoio para que o serviço continue avançando, não é isso? Marque o sininho, curta o vídeo, faça esse papel que você pode fazer, que não te custa nada, muito pelo contrário, isso aí é uma atividade de evangelismo indireto que você está fazendo, para não dizer direto, tá bom? Então, eu te convido para você visitar o canal e promover o vídeo e curtir essas mensagens todas as vezes que você receber, para que mais e mais pessoas alcancem a palavra de Deus e sejam alcançadas pela palavra de Deus. Eu te agradeço por isso também. Muito bem, vou encerrando aqui. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.